Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Olha, o assunto que nós vamos abordar é o assunto de relacionamento, como a gente sempre faz no meio da semana. Entretanto, o tema é bastante espinhoso. Trata-se de uma situação que acontece muito por aí. Uma moça adolescente grávida de um homem casado. E aí? Agora, o que você faria se essa moça adolescente fosse a sua filha? E se o pai da criança, o homem casado, fosse o pastor da sua igreja? Já imaginou? Então, o pastor da sua igreja engravidou a sua filha adolescente. Que óbvio, ele é casado e tal. E como lidar com essa situação? São vários fatores envolvidos. Afinal de contas, o primeiro deles, o mais importante, é evidentemente a vida da sua filha. Como é que vai ficar a vida dela daqui para frente e a espiritualidade dela? O neném que está a caminho, como é que vai ser recebido? E o pastor, como lidar com ele? A família dele e a igreja, os vizinhos, os parentes, enfim. É uma situação delicada, mas cada vez mais real e comum nos dias tão permissivos que nós estamos vivendo. Então, o Vejam Só vai se debruçar sobre essa questão e queremos muito saber qual seria a sua contribuição, a sua opinião numa situação como essa. Minha filha adolescente engravidou do pastor da igreja. O que é que eu faço agora? Vamos responder? Está no ar o Vejam Só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, começamos mais essa edição do programa Vejam Só. Hoje um pouquinho mais tarde, porque você já sabe, né? Estreou hoje, nesta emissora, o programa Fala Amigo, do missionário R.R. Soares, ao vivo, né? E eu tenho certeza que você curtiu bastante. Um bate-papo descontraído sobre a Palavra de Deus. O missionário R.R. Soares como você nunca viu. Interaja com o missionário em tempo real. Envie seu testemunho e faça seu pedido de oração. Participações musicais que vão alegrar o seu coração. Fala Amigo Noturno. E agora a gente vai tentar encontrar uma resposta para um dilema muito complicado que se instalou na vida de uma família da igreja. A moça, adolescente, engravidou do pastor. Para tratar desse assunto, volta ao programa, graças a Deus, depois de muito tempo que ela nos esnobou, né? Ficou todo esse tempo nos esnobando, a pastora Silvia Pietro Paulo Marinho, que é da Comunidade Cristã Plenitude. Paz e graça, pastora Silvia. Paz e graça, sua falta. Pastor. É uma correria, mas eu não esnobei ninguém não, hein? É? Esqueceram de convidar a senhora, foi? Esqueceram. Tá bom, depois eu pego no pé da Angélica, não se preocupe. E onde fica a Comunidade Cristã Plenitude, pastor? É na Estrada das Lágrimas, número 4159, Ponte Preta. Tem jovens lá? Tem jovens lá. Adolescentes? Tem também. Tá bom. Eu sei que não vai acontecer com o pastor da sua igreja porque ele é de seu marido, né? Espero, né? Mas por aí pode acontecer, não pode? Infelizmente, né, pastor? Infelizmente, né? Muito obrigado pela presença da irmã. Eu que agradeço. Do outro lado, o pastor, escritor e conselheiro, pastor Eli Bento Correia, da Igreja Batista Ebenezer, também volta ao programa. Paz e graça, pastor, tudo bom? Paz e graça. Muito bem, feliz retornar ao programa e dar a nossa contribuição até onde pudermos. A Igreja Ebenezer fica onde, pastor? Na rua Havaí, número 358, na Moca. Muito obrigado pela presença do senhor. O livro que a Grade vai sortear daqui a pouquinho é justamente o livro do pastor Eli, que trata de questões de aconselhamento dos mais variados temas, incluindo o que a gente vai abordar hoje. E é por isso que ele está aqui. Mas antes de a gente ouvir a opinião dos nossos especialistas de plantão, a gente vai ver a matéria que o nosso especialista em reportagens bombásticas, o Zeca, preparou. Vejam só.
Uma gravidez fora de hora. Isso é sempre uma grande dificuldade. Por exemplo, um casal sem o devido planejamento já irá sofrer com a chegada de um bebê. Agora imagine quando essa gravidez, além de fora de hora, é fruto de um relacionamento fora do casamento. Provavelmente esse tipo de situação traga um desconforto muito maior, pois além de uma gravidez indesejada, uma das pessoas ainda tem outra família, é casada. Nessa situação, o problema na verdade vira um problemão. Nosso tema de hoje ainda coloca um pouco mais de dificuldade, pois além da gravidez e do adultério, queremos saber o que aconteceria se uma situação assim fosse realidade na vida de um pastor. A pergunta tema é: minha filha está grávida de um pastor casado. O que devo fazer? Qual é a decisão que essa mãe ou pai devem ter com relação a essa gravidez totalmente indesejada da filha? O que o pastor envolvido deve fazer? Como proceder diante de uma situação e de uma decisão tão delicada? Como a pergunta viria de um pai ou de uma mãe, vamos iniciar pensando no tipo de ajuda que será necessária. Primeiro passo: essa gravidez irá até o fim? Apesar de não ser legalizado, o aborto é uma opção. Essa prática é muito recorrente e sabemos que em muitos casos é a alternativa para resolver a dificuldade. Pensando em um aconselhamento cristão, imaginamos não ser essa a opção ou orientação a ser dada. A ideia será levar essa gravidez até o fim, já que a criança não tem culpa nenhuma pela situação. Ainda que o pastor não queira assumir a paternidade, esses pais precisam ajudar sua filha nesse momento de dificuldade e auxiliar nessa gravidez, que será, com toda certeza, um momento muito difícil. Outro aspecto é: como será o relacionamento entre esse pastor e a moça que está grávida? Será que ele irá assumir um namoro? Ou vai continuar no casamento? São perguntas que irão ajudar e muito nos próximos passos que precisam ser dados. Outra questão importante é: o que irá acontecer com esse pastor? Ele continuará no ministério? Terá condições de continuar a conduzir o rebanho de Deus? As pessoas irão respeitá-lo? O casamento irá continuar? Como será a vida desse pastor depois dessa incrível revelação? Uma filha grávida de um pastor casado. O que essa mãe ou pai pode e deve fazer para ajudar sua filha? Fique ligado, nosso debate de hoje está apenas começando. Pastora Silvia Pietro Paulo Marinho é uma das parceiras do programa Vejam Só. Né? Sempre que o assunto é de família, a gente precisa de uma representante feminina e ela é uma das que a gente mais tem usado e abusado, né, pastor? Obrigada. Agora, o tema de hoje é factual e é muito complicado. Como a senhora se posicionaria se uma adolescente de uma igreja vizinha, já que o marido dela é o pastor da igreja, não pode ser lá, né? Mas, por exemplo, uma adolescente parenta da irmã, que frequenta outra igreja, engravidasse do pastor. Que recomendações a senhora faria? Então, é o que o pastor disse, assim, para mim, como mulher, né, que tenho filha mulher e tenho marido pastor, é um assunto que até mexe, né, com a gente mesmo. Então, na verdade, eu acredito que a pergunta em si, né, o que fazer, brevemente eu diria, precisa ser, a igreja precisa ser comunicada, a esposa precisa ser comunicada, a liderança precisa ser comunicada, né? É claro que existe uma forma de se fazer isso, né? Um jeito adequado de se fazer isso, mas o problema maior não é isso. Essa eu acredito que seja a parte mais objetiva. Mas o problema maior é tudo que está envolvido, como o senhor disse, né? A vida espiritual daquela menina, os filhos do pastor, né? A esposa, a igreja, porque nós sabemos que em casos como esse, as perdas são muitas,
e muitas vezes irreparáveis, né? Mas eu acredito que, no caso da mãe de uma filha adolescente, dependendo da igreja, né? Se fosse o pastor presidente da igreja, acredito que de repente tenha um conselho à igreja, eu diria para ela não falar só com a esposa, e sim chamar a esposa, o pastor, se for o caso, dependendo do temperamento dele, às vezes é melhor não, o conselho junto, mas eu creio que teria que ser falado sim. Tá bom. Tem várias coisas aqui que eu quero perguntar para a irmã depois, né? Mas antes a gente vai ouvir o pastor Eli Bento Correia, da Igreja Batista Ebenezer. Pastor, e o senhor? Ok. Talvez a primeira medida seria fazer uma apuração profunda do caso. Quando o programa me convidou para eu vir aqui falar sobre essa temática, eu fiz um questionamento se se tratava de um caso fictício ou se era uma realidade. Então, me deram a resposta dizendo que é factual. Então, isto ocorre. Então, eu trataria primeiramente com este colega, se eu posso chamá-lo colega. Se ele pertence a uma ordem de pastores, isso também eu teria que ter esses dados em mão, porque a gente está trabalhando um pastor, mas de qual denominação, né? Um pastor liberal, isso não vai ter repercussão e vamos contextualizar o problema. Então, as minhas respostas terão como base aquilo que ocorre em nosso meio, dentro da nossa denominação batista. Primeira coisa seria comunicado o fato à ordem dos pastores, a subsecção do qual esse pastor faz parte. O fato seria levado à igreja para fazer a devida apuração do fato. Feito isto, a família desse pastor teria que ser chamada. Alguém com autoridade, o pastor já está, diríamos, em observação, que ele não vai querer tratar da temática, porque ele é um implicado direto. Mas diríamos um vice-presidente da igreja, chamaria a esposa, ou mesmo a família, dizendo que ocorreu o fato, e é uma realidade. Se se trata de uma igreja, diríamos, não sei se é uma presunção da minha parte, mas tradicional, como os batistas assim são classificados, esse pastor de imediato seria excluído da igreja. Imediatamente. Sendo excluído da igreja, imediatamente está excluído da ordem. E esse colega, esse pastor, seria encaminhado para uma comissão de ética. Porque o errar e o falhar é do homem, independente da sua profissão, independente dos seus títulos. Quem cometeu o pecado foi um homem. Mas este homem que tem uma liderança de ordem espiritual, aí que causa a estranheza do fato, né? Então, nós entraríamos por estas vias, e o assunto é realmente chocante, certo? Eu me sinto, na qualidade de pastor, assim, muito, como diz o baiano, muito avexado em tratar de um caso deste, mas admito que seja recorrente hoje na sociedade que nós estamos vivendo. Mas trataríamos com seriedade, porém com amor. Este pastor precisa de socorro imediato. Muito bem. Você ouviu a primeira fala dos dois convidados, agora é sua vez de falar. Temos aí uma pesquisa com alternativas meio estranhas, segundo a minha opinião, né? Mas tudo bem, vamos ver o que é que vai vir da nossa pesquisa.
ela está lá publicada na página do programa na internet, o vejamsó.com.br. Vamos ver? Vamos lá? O que você faria se descobrisse que o pastor da sua igreja engravidou uma adolescente? Pastor da sua igreja, tá? Primeira resposta, falaria à igreja. Seu fofoqueiro, sua fofoqueira. Segunda, falaria falta a crase no a esposa, né? Falaria à esposa dele. Mas tudo bem, não tem problema. Terceira resposta, apenas iria orar. Que bênção. Não faria nada. E a última resposta, não sei ou nenhuma das anteriores. Cadê a minha resposta? Né? Bom, ou nenhuma das anteriores. Tá lá. Ok, então essa vai ser a minha. Não, nenhuma das anteriores. Eu não vou falar o que eu faria. Depois eu falo só no fim do programa. Né? Vote na enquete e você vai concorrer, olha que legal, ao livro justamente do pastor Eli Bento Correia. E agora, o que devo fazer? Um livro muito legal, muito bom, muito prático. É um guia de aconselhamento pastoral com orientações para um monte de situações, inclusive a que nós estamos discutindo hoje aqui. Né? Muito obrigado pela sua doação, pastor. Okay. E esse vai ser o brinde que nós vamos sortear hoje para você. Então, você que é pastor ou líder de igreja, entre em contato depois com o pastor Eli Bento Correia para ele te orientar como você faz para adquirir o livro dele, que ele é realmente muito útil. Né? Vamos segurar aqui? Então tá. Vamos segurar. Enquanto isso, eu vou falando, tá? Esse é o brinde da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, que, aliás, tem cursos para você melhorar o seu ministério. Tem o curso pastoral, tem o curso teológico, tem o curso para obreiros, tem o curso de capelania, tem um monte de cursos diferentes para você poder se aperfeiçoar no seu ministério. O telefone da Agrade é o 0 Operadora 11 3115 0819 3115 0819 em São Paulo, por isso tem o código 11, né? Você liga lá amanhã no horário comercial e se informa a respeito das filiais que você pode estudar. Existem mais 600 no país e você vai poder então se aperfeiçoar em algum lugar aqui das centenas de filiais que a Agrade oferece para você. Mas a informação você obtém na sede, né? No 0 Operadora 11 3115 0819. Segura ainda mais o livro ou já tá bom? Então tá. Pastor, por que o senhor escreveu esse livro? Eu escrevi justamente porque, como pastor e conselheiro, eram os temas mais recorrentes que me traziam, certo? A minha filha adolescente está grávida de um homem casado, o meu marido tornou-se um alcoólatra, meu marido está me agredindo, pastor, a minha filha quer colocar uma tatuagem, e agora o que eu faço? O que a Bíblia diz? Só um capítulo aí, pastor, que foge, já não alcançou o meu ministério, mas é recorrente hoje, é que é o tema dos pets, né? Meu cachorro morreu, pastor, e agora? O que eu faço? Uma vez que parece-me que os animais estão tendo um status um tanto quanto superior aos homens. Então, escrevi porque eu atendia estas situações, certo? E a minha forma de aconselhar não é o aconselhamento diretivo, mas um aconselhamento chamado noutético, isto é, quando a própria Bíblia faz e dá as orientações como resolver em situações como esta, e tornando dessa forma uma orientação de ordem espiritual. Aconselhamento noutético, Jay Adams, me lembro? É isso aí. Me lembro do Jay Adams. Adams. Conselheiro capaz. Isso. Ele que começou usando essa frase do aconselhamento noutético. A gente vai para o intervalo, voltamos já com Vejam Só.
Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. O assunto hoje é difícil, mas agora a gente vai dar um tempo nesse negócio de adolescente grávida de pastor para ver você aqui. É a hora do Vejam Só. Quem assiste ao Vejam Só, tá chegando o dia do sorteio, agora em outubro. Nós vamos sortear aí uma fotografia e os componentes da foto vão ganhar ingressos para passar o dia, né? Vai ser verão já, né? No Magic City, na Grande São Paulo, lá em Suzano, um lugar muito gostoso para você brincar, passear, curtir, né? As delícias da água, né? Olha só, vai ser muito jóia. E o que você faz para concorrer? Faz a fotografia com todo mundo que assiste ao programa na sua companhia e posta no facebook.com/programa Vejam Só. Tá vendo lá, ó? facebook.com/programa Vejam Só, identificando todos os que aparecem na foto, inclusive quem a fez, a cidade onde você mora e o estado. Só isso, tá bom? E aí vai acompanhando. Em outubro nós vamos fazer o sorteio da foto premiada. A primeira foto de hoje vem, ô louco, de Portugal, é isso? Lá de Sines, em Portugal, é o Felipe Marques. E a foto foi tirada pelo pai, o Geraldo Marques, em Portugal. Eles assistem ao Vejam Só, pelo canal europeu. Que legal. Deus abençoe vocês aí de Portugal, Felipe e também o pai Geraldo, tá bom? Só não sei como é que eles vão fazer para se ganharem, né? Se a foto for sorteada, já pensou? Bom, de Portugal a gente vai para Guarulhos, na Grande São Paulo. Nós temos a Maria Antônia Silva, que assiste ao programa. Deus abençoe. Um abraço a todo o povo de Guarulhos. Vou estar em Guarulhos em outubro, pregando na Igreja Batista Etnos, no penúltimo domingo do mês, se Deus quiser. Em Patrocínio, lá nas Minas Gerais, nós temos a Silvane Silva assistindo ao programa. Obrigado pela sua audiência, Silvane. E um ósculo santo a todo o povo de Patrocínio, que eu ainda não conheço, no lindo estado das Minas Gerais. Agora a gente vai para outra foto internacional. No Canadá, em London, no Canadá, nós temos a Fabiane Belmont Martin, que assiste ao Vejam Só lá no Canadá. Que bênção, olha que moça bonita. Deus abençoe ao povo do Canadá, aliás, onde está a nossa produtora, né? A Ana Maria saiu do programa e foi para o Canadá, tá lá curtindo o frio que faz lá, né? Legal. O dia desses eu recebi uma notícia, eles estavam em pleno verão, 16 graus. Uau! Bom, a última foto de hoje é de Minas Gerais, em Lavras. Nós temos a Dayana Cota. Dayana Cota assistindo ao Vejam Só, e ela fez questão de tirar a fotografia ao lado de outra moça, né? Que deve ser bem feminista, a Dayana, né? Legal. Deus abençoe, Day. Boa sorte para você no dia do sorteio e um ósculo santo ao povo de Lavras, nas Minas Gerais. O assunto de hoje é uma adolescente que acabou engravidando do pastor da igreja dela, né? Pastora Silvia mencionou na primeira fala que uma das primeiras providências que ela tomaria seria conversar com a esposa do pastor. Quero saber por quê e como, na sua opinião, a esposa do pastor deve se posicionar e deve agir nesse caso. Na verdade, com a esposa do pastor, porque eu estou dizendo dentro do contexto de comunidade, né? Que não tem a convenção que vocês têm e tal. Tudo bem, não tem problema. Não, mas assim, até para explicar, né? Porque assim, eu creio que a maior interessada e a mais atingida é ela. A esposa? Sim. Pastor. Não, adolescente também. Mas a maior vítima é a esposa. A maior vítima é a esposa. Porque mesmo a menina sendo uma adolescente, ela está envolvida como, né, assim, de uma forma ativa. O pastor também. A igreja vai sentir? A igreja vai sentir. Mas eu acredito que ninguém mais do que a esposa, né? Tá. E a senhora vai lá falar... O que a senhora vai falar para ela? Então... Faz de conta que eu sou a esposa do pastor. Não, eu não falaria apenas com ela.
né? Por inúmeros motivos. Porque tem, infelizmente, né, pastor, nós até tivemos conhecimento de uma situação em que o pastor traía a esposa durante alguns anos. Na verdade, a igreja não sabia, mas ela sabia. Então, às vezes, você se chega até a esposa para falar e não é nenhuma novidade. E talvez continue encoberto, né? Então, eu acredito que teria que ser falado com ela, mas não apenas com ela. Com ela e com... Eu acredito que a igreja deva ter um conselho, né? Ou líderes responsáveis, mesmo que o pastor seja pastor presidente. É claro que se for vice, se for o segundo, falar com quem está acima, né? Mas, vamos dizer, no caso da nossa igreja, que o pastor Marinho é o pastor presidente, né? Então, eu acredito que teria que falar com a esposa e com pessoas do conselho, pelo menos 2, outros pastores que tenham na igreja. Tudo ao mesmo tempo ou um de cada vez? Não, eu acredito que eu primeiro falaria com o conselho. Na minha igreja nós temos um conselho. Eu primeiro falaria com o conselho, porque senão porque se você fala na mesma hora, aí aquele burburinho, né? Não, mas como? Quem foi? Como aconteceu? Então, eu acredito que quando for chegar diante da esposa, o assunto já tem que estar sabido que é verdade, né? Que não é só boato, que tal. Então, primeiro com o conselho e depois com a esposa. E como a esposa deve se posicionar? Olha, pastor, eu acredito que isso... eu acredito e, na verdade, é assim. Depende de cada uma. Umas vão perdoar, outras vão culpar a menina, né? Protege o marido e culpa a menina. Outras não. Eu acho que depende da mulher, do que ela pensa, do que ela crê, da autoestima dela. Eu acredito que essa resposta é muito individual, né? De como ela vai reagir é muito individual. Ela pode perdoar, como ela pode avançar nele, se estivessem na mesma situação, né? Porque nós já presenciamos coisas parecidas com isso, né? Tentar agredir? Né? Assim, quando vai se tratar de um assunto, mesmo tomando essa precaução, de falar antes, fala antes tal, e depois coloca os dois juntos, né? Mesmo assim, mesmo falando antes, então a pessoa se levanta e tenta uma agressão, né? Então assim, depende da pessoa, né? Desse caso específico que eu tô falando para o senhor, que a mulher sabia que o marido a traía há anos, eu acredito que ela não iria falar nada, né? Tá. Depois eu tenho mais perguntas para falar para a senhora. Deixa eu conversar com o pastor Eli. Pastor, o senhor mencionou, na sua primeira resposta, que a primeira coisa que o senhor ia fazer era apurar, né? Certo. Apurar o que tinha acontecido e tal. A pergunta é, apurar o quê? A menina está grávida. Ela disse que o pai é o pastor da igreja. E por que tem que apurar? Apurar primeiro porque saber se ele é o causador, né, da gestação, né? Pode haver um outro caso, um outro participante também. Não necessariamente que tenha, pelo fato de ela estar grávida, que seja ele. Apurou, então tem que apurar. Realmente o causador, certo, é essa pessoa. Então precisa haver essa devida apuração para poder prosseguir, porque em determinados casos, não atualmente, mas anteriormente, alguns anos atrás, era chamado caso de polícia, certo? Então, tem todo um desdobramento, tudo isso, né? Então, tem que apurar para saber com quem se está se tratando, né? Esta menina, ou esta adolescente, ela fez como sendo utilizada pelo próprio inimigo, certo? A culpa, diríamos, de cair na tentação veio desse outro lado, veio do lado ou do pastor mesmo, que é um desregrado, é um tarado, etc., porque o tema é muito profundo e tem que ser tratado do ponto de vista biológico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista espiritual. Dentro do nosso contexto eclesial, certo? O tema é sempre abordado, encarado do ponto de vista espiritual. E do ponto de vista espiritual,
a palavra de Deus diz que este causador, esta pessoa, está em pecado. Está em pecado. Eu tenho os textos bíblicos aqui, no momento oportuno, se for necessário, mas somente para citar a gravidade do problema, relacionado dentro do contexto histórico judaico, de acordo com as leis levíticas, tanto um quanto o outro seriam mortos. No livro de Provérbios, capítulo 6, diz o texto que esta pessoa puxou para si, trouxe para si um vitupério, uma vergonha, um pejo, certo? E a carta de Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 6, fala sobre a gravidade do problema do adultério, porque quem comete adultério comete no corpo. O contexto ali está falando sobre o corpo de Cristo e está falando sobre a unidade do corpo, que este nosso corpo, logo a seguir ele diz que é o templo do Espírito Santo. Então, o assunto tem que ser encarado do ponto de vista espiritual. E sempre haverá sanções. Eu estou tratando de um problema ético, de responsabilidade, certo? Não vejo a coisa como o mundo vê, como os clubes veem, como a sociedade vê, certo? Para mim, é um pecado, tem que ser apurado, certo? E aqueles que são culpados, ou se trata de uma tara ou de um desvio, este pastor precisa ser cuidado. A igreja tem que entrar em ação. Não quero execrá-lo, certo? Ou agora o pastor vai para o inferno, ou ele não tem dignidade suficiente para conduzir o rebanho, mas eu creio que ele é alvo da graça e do amor de Deus. Eu parto para tratar com essa pessoa baseado na graça misericordiosa de Cristo Jesus. Bom, vocês estão notando uma coisa? Nós já estamos no segundo bloco, na metade do segundo bloco, e nenhum de vocês ainda falou da menina, e muito menos do pai da menina, nem da mãe da menina. Só estão preocupados com a esposa do pastor e o pastor Eli com o próprio, né? Certo. Ué, Não, pastor, nós não falamos porque ainda não chegou o momento. Estamos esperando. não, mas ela não é a estamos prioridade? Ela não é a vítima da história? A menina? É. Não, eu não creio que ela seja vítima. Poxa vida, pastor, é um adolescente. Não, pastor, eu não creio. Eu entendo, eu consigo entender a diferença de maturidade, de inteligência, de cognitividade, de conhecimento da palavra, de vida com Deus, a diferença entre adolescente e o pastor. É lógico, né? Ai daqueles por quem vierem os escândalos, né? Então, eu entendo, mas ela chega a ser uma vítima, mas ela não é, assim, sem culpa nenhuma. Eu não falei isso. Ah, é que quando a gente fala vítima, a gente pensa vítima, assim, no sentido absoluto da palavra, né? Assim, ela foi afetada sem nenhuma participação, quando a gente pensa em vítima. Então, eu não entendo que ela seja uma vítima. Eu entendo que ela certamente foi iludida, né? É comum, se as meninas ficam impressionadas com o professor na sala de aula, né? Então, você imagina que uma menina pode ficar impressionada com o pastor, até mulheres mais velhas ficam, né, pastor? Imagine uma menina, né, pastor? Né? E, assim, imagine uma menina. Então, assim, eu entendo, mas eu não creio que seja, assim, que o nome, eu nem sei que nome, assim, mas eu não creio vítima. Vítima mesmo eu creio que seja a esposa. E depois a igreja. E depois a igreja, então, pastor. Tá, e depois a igreja. Então vamos falar da sua vítima predileta. Por que a esposa do pastor que a senhora mencionou aí sabia e não fazia nada? Não, desse caso que eu disse... Não, no caso que a senhora mencionou, não desse que nós estamos... A senhora mencionou uma esposa que, quando foi alertada, ela já sabia que o pastor a traía. E ela gostava? Eu não sei, pastor. Assim, não dá para saber exatamente, mesmo porque eu não a conhecia tão de perto, né?
Mas eu acredito que às vezes a pessoa ama mais o outro do que ela mesma, às vezes é falta de amor próprio. Para mim, particularmente, eu sou assim, um pouco radical para essas coisas, para mim também é falta de temor de Deus, porque se você é casado com um homem que está diante de uma congregação, né, derramando da vida dele para aquelas outras vidas, e você sabe que ele está adulterando, que ele está agindo completamente fora a palavra do Senhor, e por causa dos seus interesses, seja eles quais forem, ou por causa do seu amor por ele, ou por causa da sua baixa estima, ou por causa da condição dele, do salário dele, né? Enfim, da segurança, e ela deixar de comunicar isso, né, alcançando espiritualmente toda a igreja, para mim é falta de temor. Para mim. Tá bom. Pastor Eli, uma pergunta assim, bem masculina, né? Por que, como o senhor como conselheiro, já lidou com essa questão várias vezes, por que homens maduros, pastor, para ser pastor tem que ser maduro, Paulo mesmo já fala, né? Foi. Então, por que homens maduros se interessariam ou se interessam por meninas adolescentes para ter intimidade com elas a ponto de engravidá-las? Pois é, porque ele é homem. Ah, é? Ele é homem. As feministas estão adorando a sua resposta. Exato, certo. Ele é homem, ele tem instinto, né? E o sexo é atrativo, é agradável, é apetitoso, certo? Eu costumo dizer, pastor, que o amor não tem idade, bem como o sexo também não tem idade, né? Quem comete o pecado, quem comete o adultério, é realmente o homem, é o ser. Então, essa pessoa é proclive a esses erros. Nós temos... Ela é o quê? Proclive. Não, essa eu vou anotar porque eu nunca ouvi essa palavra. Proclive, é inclinado, proclive, isto é inclinado para o erro, certo? Aprendi mais um. Exatamente, todos nós, certo? Somos proclives ao pecado, ao erro, certo? Aliás, o apóstolo Paulo diz, né, certo, que quem está em pé, quem cuida ou quem pensa, né, está em pé e tal, sou intocável, né? Cuidado, né? Porque pode ser a próxima vítima. Não existe, irmãos, uma arma mais eficaz utilizada pelo inimigo do que a mulher, do que o sexo. Acompanhado do dinheiro, acompanhado da drogadição, mas é um pecado, diríamos assim, estou falando como homem, muito apetitoso, né? Certo? Porque o sexo realiza o homem em várias dimensões das suas necessidades, né? Então, ele comete o erro, comete o pecado pelo fato de ser um ser humano proclive, como disse, a cometer, certo? Ou a exercer a sua sexualidade. O grande erro, no caso aqui, que está fora do contexto, né? E nesse caso aqui, vamos partir para a mocinha aí que o irmão fez questão de falar, né? A adolescente, ela é membro da igreja? Então teríamos que saber, né? Nada disso vai amenizar a culpabilidade, né? Então tem que ver todo um contexto. Tá. Até onde os pais desta adolescente, certo, não sabiam da coisa? Ô doido, pastor. Até onde os O pai pais... da adolescente, ela está indo se aconselhar com o pastor. Ele vai ver algum problema nisso? Pode ver. Os pais desta adolescente fazem parte da igreja, certo? Então, as coisas têm que ser devidamente esmiuçadas para a gente poder dar um veredicto ou dar uma opinião, uma orientação, certo? Tá bom. Com base nesses dados mais apurados. Por isso que eu disse no início que o caso precisa ser devidamente apurado. Tá bom. Pastora, a mesma pergunta é invertida. Eu perguntei ao pastor por que homens maduros se interessam por jovenzinhas. Por que jovenzinhas se interessariam por homens maduros? A ponto de se deitar com eles.
Bom, seriam várias coisas, né, pastor? Pode ser isso que nós falamos, né, de admiração. Elas ficam olhando, né, aquele homem no púlpito, né, falando das coisas de Deus. Talvez elas não se deem conta que se ele acaba se deitando com ela, ele não é tão homem de Deus assim. Eu penso assim. Eu penso assim. Eu penso que, como o pastor disse, é verdade. A palavra do Senhor diz que nós somos sujeitos às mesmas paixões. Nós somos sujeitos, mas a palavra do Senhor diz que não virá tentação sobre nós maior do que nós possamos suportar. Então, eu acredito que às vezes a menina idealiza, ela vê aquele homem, e daí pode ser por inúmeros motivos, porque ela admira, porque ela acha bonito, porque às vezes não tem a figura masculina em casa, né? Isso a psicologia explica, né? Às vezes ela assim, nunca teve a figura masculina, então ela vai em busca de um homem mais velho, de um homem que aconselha, né? O pastor falou dos pais, né? Eu acredito que tem gente de todo tipo, para falar a verdade, mas eu acredito que os pais iriam ficar tranquilos, né? Estar na igreja, né? Deveriam, pelo menos, né? Está na igreja, né? Está lá se aconselhando com o pastor e tal. Mas eu acredito que hoje, pastor, eu vou falar não só desse caso, né? Mas algo que eu tenho percebido e assim, tem até me entristecido. As nossas crianças, embora nós tenhamos as escolas infantis, embora nós tenhamos para cada idade, né? E depois para a adolescência, mas eles são tão crus em relação à palavra de Deus. Eles são tão crus em relação à vida cristã, né? Nós temos uma igreja com vários adolescentes e às vezes quando vem um grupo de outra igreja e vários rapazes, às vezes eu fico olhando as meninas e elas, não todas, né? Não estou generalizando, mas assim, algumas delas não se comportam da forma que eu esperaria que elas se comportassem. Então, eu fico pensando, assim, onde nós temos errado, né? Será que é a igreja que tem errado? Ou será que são as famílias? Será que essas crianças elas só ouvem a respeito de temor de Deus, santidade, do que é um pastor ali no púlpito, na nossa igreja? E assim, eu gosto de dizer que isso não é religiosidade, porque, aliás, eu não gosto disso. Me soa muito, não gosto mesmo, mas quem é da nossa igreja sabe, eu não deixo criança subir no púlpito. E não é porque, nossa, ali só pisa quem é sagrado. Não é isso. Mas eu espero que as crianças, elas cresçam com o entendimento que para estar naquele lugar não é um lugar de brincadeira. Certo. Aquele lugar é um lugar sério. Então, a minha intenção é que eles tenham esse entendimento. Será que essa menina tinha esse entendimento? Não tinha. Então, talvez ela se envolveu com ele como se fosse um rapaz mais velho da escola, como se fosse um professor, como se fosse... Então, eu penso que o problema é na edificação espiritual. Pastor, assim, nós estamos com uma deficiência disso, porque o mundo, nós percebemos como os nossos jovens, eles ficam parecidos eles ficam amoldados ao mundo, não é o inverso. Então, não é que os jovens chegam e eles vão sendo transformados, é claro, alguns vão, né? Mas estou dizendo na grande maioria, mas não, eles ficam ainda com o pensamento daquele jeito, eles querem se vestir, eles querem ouvir aquelas músicas, então nós cremos que nós temos errado. Eles querem a salvação, mas não querem abrir mão de nada que o mundo possa oferecer a eles que não seja escabroso. Olha, pastor, eu nem sei se os adolescentes têm, eu acredito que os mais velhos sim, os jovens mesmo, já pensam mais em salvação. Mas os adolescentes, eu sinceramente, eu não sei. Eu nem sei se alguns pastores se preocupam com isso, né? Pois não é, pastor? Né? Bom, deixa eu ver aqui. A gente vai... Tem como puxar aquele recado oficial, já que a gente tem um tempinho, ou não? Pode? Então vamos lá. Eu queria dizer para você, aliás, você já deve ter percebido, né, que tem muitas mudanças acontecendo na educação do nosso país. Estamos abordando uma questão aí com os adolescentes e a educação está no olho do furacão aí das soluções para o Brasil.
O Ministério da Educação está fazendo tudo do jeito certo. O que eu quero dizer com isso? O Ministério da Educação tem ouvido os especialistas e perguntado a opinião dos interessados, né, para buscar o interesse da maioria. As mudanças no novo ensino médio, por exemplo, foram feitas assim, ouvindo a população, e o resultado está aí. 75% dos brasileiros aprovaram as mudanças. Com o Enem, também o MEC fez uma consulta pública com mais de 600 mil participações e os estudantes decidiram que, a partir de agora, as provas vão ser feitas em 2 domingos, e não era assim antes, né? O ensino básico, ele vai ganhar uma base nacional comum curricular que vai definir os conteúdos essenciais que os alunos precisam aprender. E sabe como é que essa base foi constituída? Já sabe, né? Com mais de 12 milhões de participações. É o começo de uma grande mudança. Você pode e deve conhecer todas as melhorias na educação acessando o site mec.gov.br. Vamos para o intervalo, voltamos já. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. O assunto que o Vejam Só está discutindo hoje é a questão da moça grávida da igreja que engravidou, uma adolescente engravidou do pastor. E o pastor é casado, evidentemente, e tal. Então, tem todas essas questões aí que a gente precisa discutir. O nosso querido repórter foi a Crentolândia. Não sei como é que a pergunta dele repercutiu lá, vamos ver. Uma mulher que está grávida de um pastor casado, o que ela deve fazer, na sua opinião? Procurar o seu pastor e falar o que aconteceu. Expor a situação dela, né? Não esconder. Pelo menos é o que o cristão deveria fazer, né? É surpreendente. Primeiro, precisa ver, na realidade, se esse homem é pastor, né? E se essa mulher conhece o Jesus. Que a Bíblia diz que Paulo diz em Romanos 1,16, que eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é mudança de vida, mudança de caráter. E quando alguém conhece o Jesus, não entra na prática de ter um contato. Um homem de Deus tem que levar Deus a sério. O Evangelho é mudança de vida. E eu penso assim. Para mim não é estranho, porque das coisas espantosas dos últimos dias que a Bíblia anunciou, estão acontecendo. A degradação moral, as coisas que estão acontecendo, tudo é sinais do fim do mundo. Para mim, esse pastor, pode ser ele presidente de uma conferência geral, de uma instituição religiosa, não serve de modelo para mim. Meu único modelo é Cristo Jesus, né? Modelo de contemplação. O que ela deveria fazer? Nós sabemos o caso de Davi, né? Agora, já que aconteceu, uma única coisa que demonstra que a pessoa está arrependida do que fez, como foi no caso de Davi, é o arrependimento. Quando o arrependimento é 100%, o perdão também, proporcionalmente, é 100%. Então ela deve entregar, recomeçar a vida de novo, entregar tudo nas mãos do sumo pastor, que é o único que não falha. Primeiramente, está no adultério, né? A gente bem sabemos que a pessoa adulterou. Pedir perdão para Deus, né? E as consequências ela vai sofrer. Esse é o que... Falar em tirar? Não, jamais, né? Mas em relação... Tudo que nós fazemos, quando nós pecamos, há uma consequência. E as consequências ela sabe qual que é. Destruir uma família, um lar todo... E ela arcar com as consequências do ato que ela fez. Pedir perdão para o Senhor. Ninguém falou do pastor? Ah, não. Teve um rapaz que falou do pastor. Né? Pois é. Não sei. Estou preocupado. A gente precisa encontrar um caminho, né? Nós já falamos da esposa do pastor, falamos da adolescente, mas não falamos da igreja ainda. Não é isso?
Como que a igreja deve lidar com isso, pastora Pietro Paulo? Então, rapidamente, porque eu não sei se depois eu vou ter outra oportunidade, né? Mas só para não ficar no ar, parece que a gente não respondeu, né? Eu acredito que precisa ser avisado o conselho e depois a esposa. Se os pais da adolescente sabem, porque às vezes os pais não sabem, né, pastor? Às vezes as amigas sabem e os pais não sabem. E se os pais não souberem, os pais precisam ser comunicados imediatamente, né? Eu acredito, o pastor é óbvio que ele precisa ser afastado e é claro que ele precisa de tratamento, não é? Quem vai mostrar os frutos de arrependimento, isso é ele, né? Mas é claro que no momento ele não tem condições para estar na frente da igreja, mas também não quer dizer que não serve mais para nada e que nunca mais vai se reerguer, porque não é isso que a palavra diz, né? A palavra do Senhor diz que é o cheiro das águas, né? Mesmo aquele que está cortado como um tronco seco, ele pode reviver, né? Então, isso não cabe a nós, né? Nós temos que tomar as atitudes práticas, né? Agora, em relação da igreja. A igreja nossa, que tristeza, né, pastor? Eu acredito que a igreja ela precisa ser comunicada depois que tudo estiver bem esclarecido entre as partes envolvidas, entre a menina, né, que precisa ser cuidada também, porque é uma adolescente, né? Entre a menina, entre a esposa do pastor, entre o pastor, depois que tudo estiver resolvido e definido de como as coisas vão caminhar, aí sim falar para a igreja. Comunicar à igreja, porque muita gente, no meio de um problema desse, na hora que está se resolvendo, só sai bagunça, né? E assim, eu entendo que no macro, coisas desse tipo não se resolvem no macro, né? Eu acredito que você resolva e daí você comunica à igreja. Mas aí, pastor, depende, né? Se é uma comunidade, se é uma igreja, né? Que tem aquele trâmite de pastores e tal, né? Mas que a igreja sofre demais, que pessoas morrem, que pessoas se desviam, que pessoas desacreditam, né? Porque a pessoa está ali sentada buscando uma referência espiritual. Eu entendi o que esse senhor quis dizer, né? É claro que o nosso maior modelo é Jesus, enfim. Mas Paulo dizia, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, quando nós olhamos uma pessoa pregando o evangelho, nós estamos esperando que ela tenha uma vida espiritual realmente. Então, todas aquelas pessoas sentadas ouvindo o pastor estão achando que ele tem vida com Deus, que ele tem, né, que ele vive aquilo que ele prega. Então, a decepção é muito grande, né, pastor? Muito grande. Pastor Eli, como é que a gente faz com a igreja? Ok, a igreja passa por um teste profundo. A igreja vai demonstrar o seu grau de espiritualidade, mesmo da sua resiliência. Qual a condição que ela tem para encarar uma situação como esta, que é realmente devastadora do sentido espiritual. Eu entendo que a liderança da igreja, certo, deve procurar esse pastor. Primeiro eu vou cuidar do pastor, depois falar sobre a igreja, certo? Afastá-lo, sustentá-lo durante um determinado período, encaminhar a quem possa ajudá-lo do ponto de vista psicológico e também fisiológico, e temos uma série de ciências que podem atuar nesse sentido. Ver o grau de arrependimento desse pastor. Se este fato foi para ele um fato normal, comum, não demonstrou nenhum tipo de arrependimento, certo? Eu penso que ele não retornaria. Quando Davi pecou, ele chorando pede misericórdia de Deus. Porque não existe algo mais traumático para o ser humano quando ele é vítima desta cilada satânica.
no caso de Davi, fora roubado dele a alegria da sua salvação. Então, a igreja, num ato de amor, de complacência, de ajuda, deveria estabelecer um determinado prazo para que houvesse o arrependimento, verificar o arrependimento, encaminhar. Ele seguiria ganhando o seu sustento, porque em um caso deste, se simplesmente for lançado fora da igreja, a situação tende a complicar-se ainda mais, certo? E com referência à igreja, eu entendo que todos os líderes da igreja, certo, devem procurar trazer a igreja em uma unidade, certo? Historiar o fato, não que o fato já não seja notório, conhecido, porque tudo aquilo que é errado chega primeiro. O caso aí, essa fofoca já saiu, todo mundo está sabendo, certo? É melindroso, todo mundo está sabendo, né? Mas os líderes da igreja, com amor e complacência, ajudar os membros da igreja que foram atraídos por uma igreja que tem o poder, que tem a orientação do Espírito, que tem alegria, certo? Que tem moralidade, tem ética. Lamentavelmente, não estamos falando de todas, certo? Lamentavelmente, né? E para que não se perca aqueles poucos que ficaram, porque há pessoas na igreja, pastor, que aguardam um motivo, o mínimo possível, para se ver fora da igreja. E esse aí é um prato cheio, né? Eu tentaria, pastor, espiritualizar a coisa, né? E levar a igreja oração, jejum, procurar esse colega, os colegas desse pastor deveriam estar com ele, fazer o resgate, certo? Deste que foi vitimado pelo próprio inimigo. Bom, agora a vez dos pais da moça. Ó. Quem mandou a pergunta foram os pais, não sei se o pai ou a mãe. Minha filha está grávida de um pastor casado. O que eu faço? E esses pais fazem o quê? Então... Vamos pensar na mãe da moça. A senhora pensa na mãe e ele pensa no pai. Tá. Bom, a mãe, eu acredito que filho, assim, eu não sou muito a favor, às vezes as pessoas falam, né? Ai, porque filho você ama incondicionalmente. Eu sei que o amor é incondicional, é mesmo. O sentimento de amor é incondicional. Agora, a aprovação, não, né? Eu, pelo menos, não penso assim, né? Então, algumas mulheres, parece que elas se comportam assim, porque é filho, o filho pode fazer tudo de qualquer jeito, que por causa do amor incondicional, então está tudo certo. Eu não concordo com isso. Eu penso, né? Se fosse minha filha, né? Eu iria corrigir da forma que eu corrijo, né? Eu falo muito, eu acho que meus filhos prefeririam que eu batesse, né? Eu falo muito para trazer a realidade, mas o que você faz com uma filha adolescente que está grávida? Você coloca na rua? Eu não acho que deve colocar na rua. Eu não acho. Eu acho que ela não... A menina errou, né? A maior prejudicada nesse erro foi a menina, os pais ficaram envergonhados, ficaram decepcionados, ficaram entristecidos, mas a menina acabou com a vida dela, porque ela ficou marcada a vida inteira, né? A mocinha que destruiu, entre aspas, a família do pastor, tem um filho, ainda menina, ainda adolescente, e filha para o resto da vida, né? Então, eu acredito que como mãe, a mãe... Se falou antes, se falou depois, isso a gente, né, a gente não sabe, ela tem que repreender e eu, se fosse, eu tentaria levar a menina, assim, a uma realidade espiritual, que para mim é o que faltou, né? E trataria como mãe, independente do pastor, independente da igreja, trataria como mãe. Então, assim, eu acolheria porque é minha filha, né? Disso. Agora, falando do pai, não sei se eu posso falar, mas assim, falando do pai, o pai tem um pensamento um pouco diferente, né? E daí vai depender da maturidade espiritual do pai, porque o pai, se a menina é adolescente, dependendo da idade dela, ele pode sim ir e denunciar. E é um direito dele. A Bíblia diz que nós temos que tratar os atritos entre os irmãos
dentro da congregação, né? É isso que a Bíblia diz. Mas, se ele quiser, por isso que eu disse que depende da maturidade espiritual dele, se ele quiser, ele pode sim. Então, eu acredito que depende da maturidade. Mesmo porque, se ele não for bem maduro, ele vai lá e dá uma sova no pastor, né? Não é, pastor? Pode ocorrer. Pode. Não é? Pode ocorrer, certo? Lamentavelmente, né? E talvez fosse bem dada. Não é? Lamentavelmente, mas nem tanto. Certo? Bem dada, porque a figura do pastor, irmãos, é muito comparada a um goleiro, certo? Os 10 da frente, né? O ataque lá, etc. Todo mundo falhou e veio a pessoa, chutou a bola e a bola entrou. Toda a culpa é sobre o goleiro que deixou a bola passar. Os 10 falharam, mas ele é o tipo da pessoa que não pode ou não deve errar, todavia erra, né? Mas nesse caso, pastor, quando da apuração que foi colocada inicialmente, né? Esse pai é membro da igreja ou não? Se for membro da igreja, ainda tem uma forma mais amena de compreender a coisa. Se ele não for membro da igreja, pode tomar essa atitude aí, você vai abaixar o pau, porque o cabra é sem vergonha, é um tarado, certo? E aí está a mídia para explorar isto, certo? E o papel da igreja também seria cuidar deste pai com todo amor, até mesmo investir nesse pai, se ele está chocado psicologicamente. Porque o mundo que nós vivemos hoje, a gente está aqui com todo esse tradicionalismo e tal, ética e tal, muito bem, mas a mentalidade aí fora, certo? Nós estamos talvez sendo chamados aí por alguns que estão vendo a gente pela TV, esses caras são baitas de quadrado, anacoretas, né? Não sabe o que está passando no mundo, etc, etc. Porque a nossa visão é uma visão da decência, da ordem, da ética e espiritual. Em alguns casos, isso que eu vou falar agora aconteceu, né? Vamos imaginar o seguinte. Então, a nossa filha, somos uma família, a nossa filha adolescente engravidou do pastor. Bom, está tudo feito, a gente comunica a igreja, dá uma sova no pastor e tal, mas nós temos que resolver o problema da gravidez da menina. Não é tão difícil a solução que eu vou indicar. Alguns casos aconteceu. Mudamos para outro estado, onde ninguém nos conhece, e o neném faz de conta que é filho do papai e da mamãe, irmão da mãe, né? Irmão da adolescente. Para tentar, de algum modo, salvar o futuro da jovem. O que a senhora acha disso? Olha, pastor, eu acho que cada família resolve isso do jeito que ela deseja, né? Assim, eu não faria. Se a mãe, que seria a mãe da adolescente, que no caso é a avó da criança, vai virar mãe. Sim. Ela vem se aconselhar com a senhora. E aí? Não, eu diria para ela, eu não faria, porque pensando na criança, mais na criança, eu creio que a mãe verdadeira, ela vai... Porque, na verdade, essa menina já vai estar toda arrebentada, né? Tudo o que aconteceu e mudou de cidade, dentro dessa história que o senhor está falando, e mudou de cidade, tem que viver uma vida escondida, e uma vida de mentira é uma vida acusada por Satanás. Então, assim, a pessoa viver uma vida inteira naquela mentira, fingir, sabendo que é filha e que estão fingindo, e depois chega um pretendente e vai passar aquela mentira. No meu conselho, eu diria que é uma vida de mentira, eu diria que todos virariam escravos de Satanás. Então, o meu conselho é para que não fizesse. O meu conselho... E registra em nome do pastor? É o pai. É o pai. Se o pastor quiser, né? Porque agora acho que pode, né? Não. Não. Antes, o pai ia lá e era o declarante. Se o pai não fosse... Mas agora acho que tem alguma coisa, não tem? Como é que funciona, pastor? Eu acho que tem... Não é necessariamente obrigado a declarar quem é o pai.
necessariamente. Ah, não é? Não. Ainda não? Não, está no ar. Certo? Ok. Bem como existe uma lei na França que também não é obrigado, certo? Estou falando aqui uma coisa horrível, né? Declarar o sexo. O sexo só vai ser declarado com 8, 10 anos, na opção da criança, né? Tá. No caso, é um júnior. Vamos supor que o pai dessa adolescente fosse se aconselhar com o senhor. O que o senhor, com essa ideia de mudar de estado e fazer de conta que ele é o pai do futuro neném e tal? Certo. O que o senhor diria? É uma forma de amenizar, né? Certo. Vai contemporizar a coisa, né? Seria uma freada. Eu vejo como algo que, sociologicamente, certo, não teria tanta culpabilidade, tanta cobrança, não estaria tanto na vitrine, certo? Daria uma contribuição, sem, todavia, certo, a resolver o problema. Porque tanto a criança tem que ser conscientizada, como o pai. Por que agora tem que fugir, certo, de um ato que foi feito publicamente naquela localidade? Eu entendo que pode amenizar um pouco, certo, no sentido relacional, social, mas não soluciona o problema. O problema, como eu disse, está em investir, no caso do pastor, investir no pai desta adolescente para que saiba trabalhar com isto, certo? Bem como a mãe, certo? E encarar as coisas de frente. Como os problemas devem ser resolvidos, não contornados. Nesse caso é um contorno, certo? Até salutar, mas não resolve o problema feito. Porque a palavra diz, né? Teu pecado um dia te achará. A senhora cobraria a pensão do pastor? Claro. Claro. Claro, Meu pai? Claro. A criança precisa ser sustentada. E eu, particularmente, pastor, acho que as pessoas precisam aprender a assumir seus erros, as suas responsabilidades. Eu tenho um filho, o senhor sabe, eu tenho 3 filhos, um já é um homem, mas eu tenho um filho de 8 anos. Quando ele faz alguma coisa e ele tenta sair, eu me planto na frente dele e falo, você seja homem, você assume o que você fez. Então, eu acho que, assim, as responsabilidades, elas precisam ser distribuídas, né? Então, no caso dele, se ele engravidou, independente se ela é adolescente, se ela é mais velha, independente de qualquer coisa, né? O que a lei diz, que a criança tem direito, a criança tem direito e ponto. Mas o problema também, pastor, está muito relacionado à fragilidade na qual a sociedade vive hoje. O irmão deve saber, bem como a pastora Silvia também, nós temos 21 tipos de família hoje existentes na sociedade. E ter um convívio natural com isto é a coisa mais simples. O que nós estamos debatendo aqui e tal, etc., mas estão preocupados com isto? Há vários tipos de famílias e talvez não seja tão grave assim, talvez não seja tão grave assim, como nós colocamos diante da responsabilidade de líderes espirituais que eu me julgo. Uma última pergunta, pastora Pietro Paulo. Vamos imaginar que essa adolescente seja uma descabeçada, de uma família disfuncional, e isso explica muitas coisas, e o pastor pai... O pastor pai da criança. O pastor pai... O pastor sem vergonha. Sim. Vira para a esposa e fala... Aconteceu, tal, perdoa, não sei o quê, quer me matar, mas eu preciso de você para criar essa criança. Se a senhora fosse a esposa, a senhora criaria? A criança não tem culpa. Pastor, eu não ficaria com ele. Ai, que bom que eu tenho essa resposta antes da outra. Eu não ficaria com ele. Então, eu não ia... A senhora não ia perdoar, pastor? Não, eu podia até perdoar. Belo perdão. Não, assim, então, mas é assim, né? Eu poderia perdoá-lo
apenas e exclusivamente para não ficar presa no mundo do espírito, porque a palavra do Senhor diz que se nós não perdoarmos, né? Então eu ia me exercitar bastante para isso, mas... Continuar casada, não? Não, porque diferente dos homens, né? Porque os homens, e o pastor já disse aí, assim, a visão é outra, né? Às vezes eu falo, né, que homem gosta de mulher bonita, não é padrão de beleza, bonita aos olhos dele, né? De repente o que é bonito para um é para outro, enfim, né? O homem é ligado nisso, tem essa... Mas a mulher não. Eu, assim, no pastor Marinho, eu vou admirar o caráter dele, a vida dele como homem de Deus, o homem que ele é. Diante de uma situação dessa, para mim, o homem que ele é já não é mais. Né? Então, diante dessa situação, diferente, né? Eu estou até dizendo, né? Porque, né? Diferente até se fosse uma mulher mais adulta, aí é uma outra coisa, aí eu acho que a esposa pensa de uma outra forma. Agora, o meu marido, nós temos filhos pequenos, ele é líder de uma igreja, ele vai se envolver com uma adolescente, então para mim ele tem alguma patologia, porque não, sabe, assim, não cabe, então para mim não servia, para mim, não estou dizendo que isso é regra, para mim não serviria. Aí ele teria que criar a criança com a moça descabeçada. Pagar alguém para fazer isso. Teria, porque eu ia criar os meus filhos, né? Certo. E você saber também, irmã, que todo mês vai sair determinada quantia do seu orçamento, certo? Uma coisa que poderia ser amenizada ali, certo? Então é muito complicado a coisa. Eu espero que a pergunta não volte para mim. Faça de mim esse cálice. Amém. É muito complicado a coisa, né? Certo? Aí vai depender do novo tipo de família que vai se constituir. Pois é. O senhor foi salvo pelo gongo, não tem mais tempo. Ok, ainda bem. Pastora... A minha oração valeu. Pastora Silvia Pedro Paulo Marinho, da Comunidade Cristã Plenitude, e o pastor Eli Bento Correia, da Igreja Batista Ebenezer. Tem o contato deles publicado no site do programa, no vejamsó.com.br. Você acessando lá na aba Convidados, você sabe como você tem como entrar em contato com eles para suas perguntas, convites, etc. Vamos ver quem ganhou o livro do pastor Eli? Adalto Aparecido da Silva, lá de Bragança Paulista. Tem boa grade aí em Bragança, hein, Adalto? A gente vai se ver no próximo Vejam Só. Certo.